Eu fiz o favor de esquecer o violão em casa. Então, a gente ia fazer uma capela, mas sim, a gente já ganha tempo, né? Lá, acho que foi no Japão. A gente sempre que abre uma igreja, a prioridade nossa é a área de estudo, né? E a gente cansado, trabalhando bastante, aí chegava à noite e não queria nem, né? Não deu tempo de pegar o violão, né? Passar uma música. Quem faz aula de violão aqui sabe do que eu tô falando, né? Não, pra vocês dá tempo, né? Não dá nada, né? Aí não fazia o louvor, não fazia. E um dia a irmãzinha falou: como que você consegue fazer um culto de estudo, seja o que for, sem tocar uma música, um louvor, né? Falei: irmã, você não faz ideia de como que eu chego aqui, né? Ou eu preparo o estudo ou as músicas, né? Não tinha condição física, né? Mas hoje não, hoje foi um esquecimento mesmo. Passei um período da tarde, inclusive, mexendo com algumas músicas e dei esse vacilo, irmãos. Eu teve uma época que eu tomei óleo de peixe. Eu comprei óleo de peixe para tratar com a memória, né? Muito bom. Só que eu não lembrava de tomar. Aí não adiantou muito não, né? Ah, glória a Deus. Semana passada a gente viu as leis acerca de moralidade sexual, que, né? E agora a gente, irmãos, eu vou começar a dar uma enxugada nesse trem, né? Assim, de leve, para também não passar muito por cima do que se trata, mas para render um pouco mais, porque são 613 tópicos, né? A gente está no 107, então eu vou tentar dar uma enxugada, né? Em alguns tópicos aqui, né? Que nem esse, tempos e épocas. Tem situação que eu vou falar um abrangente. Você tem, né, em PDF aí, quem não tiver, pede para mim que eu repasso, tá? Acho importante você ter esse material. Juliana, um dia eu vou ensinar sobre isso. Eu estou te dando material, né? Você está participando do estudo comigo. Nada impede amanhã ou depois você ministrar num grupo também. Não tem problema nenhum, né? Então aqui no 107, tempos e épocas, né? Irmãos, aqui a gente entende, a gente observa. Deus vai falar do sábado aqui. Os meses, a definição, como se calculava tudo isso, tinha algumas autoridades que Deus outorgou isso, não era qualquer um que podia definir isso. Então Deus ministrava isso, dava essa revelação, né? Até os meses, né, de Israel são diferentes dos nossos. O ano em Israel, ele tem duas maneiras de começar o ano em Israel. Ele começa um ano fiscal, calculado através do início das plantações. Então, você vai ver algumas vezes na Bíblia falando no mês de Abib, né? Só que esse Abib não é um mês. Abib é meu Deus, sumiu a cevada pronta para colher. A palavra Abib significa isso. Sabe o milho, quando ele está tenro, pronto para colher? Ele ainda tem o gosto de verde, mas ele já está pronto para colher, que dali ele madura, né? A cevada, ela fica com aquela textura, né? Ela já fica mais macia, né? Pronta para o uso. Então, o mês do Abib, o povo de Israel entrou na terra prometida no mês que a cevada estava pronta para colher. Então, a primeira colheita deles foi de cevada, e eles fizeram pão de cevada, que lá em Israel eles chamam pão de pobre, né? Porque a cevada, ela dá o ano inteiro praticamente, ela começa em abril e vai até o final do ano, né? Então, quando o trigo não é época de trigo, ainda assim tem a cevada, né? E eles fazem pão com ela. Então, o primeiro mês para eles é o mês de abril, que é o mês que inicia o ano. Alguns países aí, como o Japão, né, alguns países da Europa, o ano fiscal deles começa em abril também. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Já ouviram falar disso, né? Agora tem um outro início de ano para Israel, que é entre setembro e outubro,
que é o mês de Elul. Eu não vou falar de todos os meses, significado aqui, que isso é, assim, acho desnecessário. Juliana, eu quero saber sobre isso. Uma hora eu posso preparar alguma coisa, mas não é nada assim tão profundo. Agora, tem alguns meses chave. Por exemplo, esse mês de Elul é o mês, é um período que Deus libera os decretos sobre a terra. Não é dia 1º de janeiro. Não adianta, você pulou 7 ondas, você guardou caroço de romã no bolso do dia 31 para o dia 1º, não adiantou isso aí. Porque os decretos Deus liberou em setembro. Juliano, por que você não falou isso antes para a gente lá atrás? Irmãos, vocês não fazem ideia de como eu queria, mas não foi permitido. Então, se Deus permitir, esse ano nós vamos trabalhar em cima dos decretos. E eu vou só trabalhar sobre isso quando estiver chegando esse período. Então eu vou dar de junho para frente, eu entro num estudo de decretos. Você vai saber tudo que é decreto na Bíblia. Porque aí quando você entrar no mês de Elul, Deus vai liberar os decretos para a sua vida que foram estabelecidos na eternidade. Isso exige uma preparação nossa. As pessoas que vão morrer nesse ano são decretadas nesse período, irmãos. Para você ter uma ideia, foi nessa época que veio o decreto do Senhor sobre o rei Ezequias pela boca do profeta Isaías. Deus estabeleceu um decreto, e assim é com toda a humanidade. Justos e injustos, ricos e pobres, tudo que vai acontecer que interfere num propósito eterno, esses decretos são liberados entre setembro e outubro. Deu para entender? Então esses tempos e épocas, a Bíblia trata sobre isso. Do 107 em diante a gente vê aqui, né, como que são calculados os anos. Deus vem falar, eu coloquei aqui para você entender a importância. Às vezes a gente pensa, mas é só o mês, é só uma semana. Isso dentro da Bíblia é importantíssimo. Amém? Diferente de nós, Deus é extremamente organizado, irmãos. Amém? Deus é muito organizado com as coisas. A gente não projeta para médio e longo prazo. O brasileiro, pior ainda. Todos os projetos do brasileiro é curto prazo. Tem que acontecer agora, porque eu não tenho tempo. Irmãos, isso não existe. Com Deus isso não existe. Deus, imagine, irmãos. Deus, até tudo se cumprir, estamos falando de quase 7.000 anos do ser humano na terra. Você acha que Deus tem pressa? Quem acha que Deus tem pressa? Acho que eu preciso de água. Hein, irmãos? Deus tem pressa? Vocês já ouviram falar? Deus vai levantar você porque Deus tem pressa disso. Alguém já ouviu isso, irmãos? Crente falando isso? Deus não tem pressa. Deus é atemporal. Quem tem pressa é você que atrasa para o trabalho. É você e eu. A gente, estou atrasado, estou com pressa, eu tenho pressa de terminar esse serviço porque eu tenho outro compromisso. Deus não tem pressa. Ele é organizado, irmãos. O seu e o meu atraso não atrasam Deus. Dá para entender isso? Então, dentro dos tempos, dentro dos decretos, tem dias que se santificam. O sábado se guarda ainda? Sim ou não? Um de cada vez. Sim ou não? Oi? Vamos ver no Novo Testamento? Porque aqui a gente vê, né, dentro do mitzvot, santifique o sábado, não trabalhe no sábado, descanse no sábado, no Shabat. Romanos. Juliano, mas o sábado não é do Velho Testamento, por que a gente vai ver Romanos? Porque você vai entender se guarda ou não no Novo Testamento. Amém? Romanos 14. Quem aqui é judeu?
Judeu não é aquele na carne, mas o no espírito, não é Romanos 2, 28? A gente leu, quem estava aqui no dia? Volta só um pouquinho. Romanos 2. Alguém está com pressa aqui? Alguém está com pressa, vai trabalhar ainda? Romanos 2, 28 e 29. Irmãos, imagine, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos romanos que moravam na cidade de Corinto, doutrinando eles, ensinando eles acerca de coisas que Deus estabeleceu. Então ele está falando assim, olha, se você é judeu ou não, como que funciona essas coisas. A igreja presbiteriana se baseia muito na carta aos romanos. Eles só precisavam ler ela com um pouquinho mais de cuidado. Porque muita coisa que eles passam, sabe aquele negócio, se eu ler isso aqui me compromete? Eu não tenho medo disso, irmãos. Por quê? Porque não vale o que eu quero que seja, vale o que a palavra diz. Esse é o problema de algumas doutrinas humanas. Porque aí você lê um texto, aí o cara fala, não, mas isso já não é para hoje. Está no Novo Testamento, lê lá, filho. Você não quer, fala que você não gosta, que você não dá conta. Repita comigo, às vezes eu não dou conta. Não é mais fácil, irmãos? Às vezes eu não dou conta. Né? Não dá conta, tudo bem, né? O dia que der conta, Deus também não vai oprimir. Né? Que nem tem gente que não dá conta de dar o dízimo, fala que não está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Muito dentro do Novo Testamento. Mas é mais fácil a pessoa falar, eu não dou conta. Repita comigo, às vezes eu não dou conta. Facilita, né, irmãos? Aí não cria heresia, né? Romanos 2, 28. Porque não é o judeu que é exteriormente, nem é esta circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E é a circuncisão a do coração pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Se você continuar lendo a carta aos Romanos, você vai ver. Por que o apóstolo está explicando isso aqui, irmãos? Porque ele vai continuar falando aos Romanos e ele explica para eles que eles são filhos de Abraão pela promessa. E por isso eles têm que ser judeus, espiritualmente adotados. Então às vezes você quer as promessas de Abraão sobre a sua vida, a Bíblia no Novo Testamento garante, aí você fala, isso é para lá, isso é para cá. Não é, irmãos, é para nós. Amém? Ah, pastor, você vai vestir? Não vou, irmãos, relaxa. Só que eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. Entendeu? Vamos agora para o 14 lá. Vamos começar do 1 aqui. Recebei o fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro que é fraco come ervas, ou vegetais, né? Pode estar na sua Bíblia aí. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada um completamente convicto pela sua própria mente. Aquele que distingue dia, para o Senhor o distingue. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Irmão, só até aqui. Essa discussão de guardar os dias entrou depois da cruz, depois que Jesus ressuscitou. O que o apóstolo Paulo fala? Gente, tem um que acha que um dia é mais importante que o outro, guarde, conserva. O outro que não acha, e acha que todos são assim, que faça. Até porque em Atos a gente vê os cultos, a igreja se reunindo em qual dia? Mas tinha um dia especial, que era o dia que eles partiam o pão, o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? O domingo. O sábado, o Shabat, é o 7º dia. Amém?
O povo judeu, ele se reúne na sinagoga, isso desde a época de Jesus, desde a época do tabernáculo. Eles guardavam o sábado, iam para o átrio do tabernáculo lá, para aprender das leis de Deus. Assim, depois foi na sinagoga, tinha o primeiro culto da manhã, que era culto de ensino. Depois tinham outros cultos, que eram igual esse, né? Esse aqui é um culto de ensino. Na sinagoga, isso seria de manhã. 7 horas da manhã tem o primeiro culto, o culto de ensino lá. Depois tinha outros cultos, como a gente faz de domingo, né? Um culto da palavra ministrada, aquilo que alimenta você, que te renova. Mas eles priorizam sempre, o judeu sempre priorizou o culto de ensino. Agora, no Novo Testamento, em Atos, a igreja começou a fazer o primeiro culto, o culto mais importante, que era o da ceia, no primeiro dia da semana. Você vai ver muito isso em Atos. Eu estou falando o livro. Às vezes eu falo coisa, depois tem gente que manda mensagem para mim. E aquilo que você comentou, onde está? Aí eu respondo, está entre Gênesis e Apocalipse. Aí manda o kkkk, aonde entre isso? Né? Eu resumi agora, está em Atos. Lê Atos essa semana, com calma. Você vai ver isso, eles se reunindo, você vai ver assim, no primeiro dia da semana. Por exemplo, acho que não chega o som lá, né? Mas a igreja adventista fala que foi Roma que mudou isso. Que eles mudaram o calendário, isso foi um pecado. Só que você vai ver em Atos a igreja se reunindo no primeiro domingo e fazendo ceia. Então não foi a igreja romana. Não foi. Foi a igreja de Cristo que fez isso. Deus interviu, isso eu entendo, irmãos, amém? Agora sim, Juliano, eu quero guardar o sábado. Pode guardar. Ah, eu não quero, não tem problema. Por que não tem? Ou tem? Porque tem Romanos 14. Amém, irmãos? Deu para entender? Então não dá, né, que nem o Márcio falou, isso é para o povo judeu. Se a gente é judeu, a gente deveria guardar. Né? Eu tenho alguns amigos, de vez em quando eu consagro no Shabat, irmãos. No sábado. De vez em quando eu consagro. Ah, Juliano, qual que é a importância disso? Deus estabeleceu esse dia, irmãos. Deus finda a criação nesse dia, no 7º dia. Sabe, talvez para você seja irrelevante, né? Eu sou cuidadoso com alguns dias que Deus colocou, mas eu não sou aquele judeuzão que guarda e tal, não. Agora eu tenho alguns amigos que guardam todo sábado, faz uma janta especial na casa, é um período que a família ali ora junto. Tem alguns amigos pastores que fazem isso, porque a Bíblia permite. É pecado? Dá para entender isso, irmãos? É leve, né? E se eu não guardar nunca, Juliano, não tem problema. Você entende isso de boa? Amém? Ele fala sobre, né, não trabalha, ele vai enfatizando aqui. No período de Páscoa, a gente vai ver aqui para não comer o matzahá, né, o fermento, o pão com fermento, né? Tem a festa dos pães ázimos, que é uma receita típica, é um pão feito em 16 minutos, 18, em até 18 minutos esse pão é feito. A ceia que Jesus ministrou foi com esse pão. Por que ele tem que ser feito em até 18 minutos? Porque o próprio trigo começa a produzir a fermentação natural dele, né? O glúten, né? Você ativa o glúten em 18 minutos, é o prazo limite para ativar o glúten. Quando coloca o pão no forno, corta esse processo. A ceia que a gente ministra aqui é com esse pão, com pão ázimo. Ele é feito com trigo, azeite e sal. A Su faz de uma maneira que ele fica um pouco mais macio. Ela põe mais azeite porque eu gosto. Juliano, não gosto de azeite. É só um pedacinho, você não vai morrer, né? Por que a gente tem que ser com esse? Não podia ser o pão com fermento? Porque a ceia no Novo Testamento inteira era com o pão sem fermento, com o pão ázimo. Entendeu? Tem uma simbologia, ele representa pecado. Juliano, isso não é muito litúrgico?
litúrgico, não tem problema, irmão. Se quiser, você traz o seu pão de forma no bolso e come. Agora, se você não fizer conta, você sempre vai comer o pão ázimo com a gente, né? Você tem algum problema com isso? Não, né? Tranquilo, né, irmão? Então aqui você vai ver, inclusive falando sobre isso, para não comer, né, no período da Páscoa. Por exemplo, a Páscoa, o mês de abril. A Páscoa foi estabelecida no 14º dia do mês. Eu, por exemplo, gosto de fazer essa ceia desse mês o mais próximo dessa data. Por quê? Porque é uma data bíblica, sabe? Tem uma visitação, uma liberação de Deus. É o maior renovo da aliança. A gente faz isso todo mês, mas a Páscoa de abril, irmãos, é onde pode ser invertido um decreto de morte sobre a sua casa, por exemplo. Por que eu sei disso? Porque Deus fez isso no Egito. Todos teriam que morrer. Deus estabeleceu um decreto para todos que estivessem na nação. Mas quem tinha a cobertura do sangue foram livrados do espírito de morte. Aí eu pergunto para você, o espírito de morte ainda age na terra? Sim, né? Quando que foi que morreu o pastor Fernando Guiller? Hoje? Ontem, da Batista da Lagoinha. Ele não é brasileiro, já está há muitos anos no Brasil. Já fiz curso online com ele, uma bênção. Alguém conhecia? Só viu o anúncio. Márcio, André, Jorge Linhares, Juliano, pastor careca. Hã? Judson. Falando dele, do pastor Fernando. 41. Ah, então não é. Não, o pastor Fernando da Batista da Lagoinha é da equipe pastoral. Acho que não é, então. Uhum. Não, então é outro, né? Então, só para você entender, o pastor Fernando é uma bênção, um homem de Deus, um apóstolo, uma área de ensino maravilhosa. 41 anos, morreu essa semana. Então isso significa o quê? Que o espírito de morte ainda está agindo. Então a morte pode pegar qualquer um aqui, irmãos, né? Agora, na Páscoa, esse decreto pode ser revertido. Se a pessoa, irmãos, vocês já viram na Bíblia a ressurreição? Tem ressurreição na Bíblia? Tem a de Cristo. Os outros é ressuscitamento, a pessoa morre de novo. É diferente. A gente já participou desse estudo, né? Vocês lembram da palavra? Agora você vai observar que esse ressuscitamento só acontece com pessoa que não tinha recebido condenação eterna. Você entendeu o que eu disse aqui, irmãos? Então não adianta ir num velório de uma pessoa que você sabe para onde foi. Você vai orar em vão. Agora, se é uma pessoa que está em Cristo, aí sim há a possibilidade de um ressuscitamento. Esse decreto pode ser revertido a partir da Páscoa. Quando você vai entender a Páscoa esse ano. A gente vai participar dessa ceia junto. Você vai entender como tem liberação a Páscoa, irmãos. Porque o sangue, ele é remissão para a sua família. Como assim? Pessoas que não se convertem. Na Páscoa esse decreto é rompido. Você está entendendo o poder da Páscoa? A Páscoa é poderosa demais, irmãos. Só que isso são liberações de tempos em tempos. Deus trabalha com tempos, estações. Amém? Juliano, mas isso não pode acontecer o ano inteiro? Pode. Só que quando chega no período desse decreto, dessa liberação, o céu está aberto para isso. É igual o dia do seu aniversário. O judeu fala isso, que é o dia que o céu te responde em todas as suas petições. A gente não aprende isso, porque a gente só canta parabéns e tal, né? O meu irmão, ele liga para mim, ele fala: Juliano, ora por mim. Eu falo: mas é o meu aniversário. Ele: mas o que você orar vai acontecer hoje, né? Aí eu, sempre abençoo a vida dele, aí depois ele ora por mim, né?
porque a gente entende isso dentro da palavra de Deus. Então tem épocas, tem estações, Deus trabalha com isso, irmãos. E aqui a gente vai aprender com muita calma, quando essas épocas forem chegando, o mês de Elu, a gente, junho, julho, vai começar a trabalhar e entender sobre decretos, entendeu? A palavra de Deus tem decretos para as nossas vidas. Quando você entra nesse mês e começa a proclamar os decretos já estabelecidos na palavra, eles acontecem. Ninguém entendeu aqui? Fala amém que gruda, irmãos. Amém? Né, aqui a gente vê no 125, converse sobre a saída do Egito, né? Que houve a primeira noite de Páscoa, né? Aí aqui, no 128, ele fala sobre o dia de Pentecostes, né? O Shavuot, né? Descanse no dia de Pentecostes, né? Fala da festa de Sukkot aqui, né? Que é do tabernáculo, né? Yom Kippur, período de arrependimento. Tem um período na nação de Israel que Deus estabeleceu para a nação se arrepender, irmãos. Agora imagine, tem um período do ano que a nação inteira entra em jejum. Todos os moradores do país, todas as crianças. Tem pessoas que tratam dos animais, que colocam até os animais em jejum. Aí você pode falar para mim, é loucura isso, Juliano. Nínive foi salvo numa situação dessa. Até os animais jejuaram. Nem sabia o que estava acontecendo, não tinha comida mais. Aí, irmãos, você vai para Israel e vê que tudo funciona. Imagine a nação brasileira inteira, e num período de jejum, de arrependimento. O que vai acontecer, irmãos? Quase 210 milhões, né? Imagine, clamando Deus, pedindo para Deus perdoar os pecados da nação. Imagine, irmãos. A igreja fez isso por causa de um movimento político, com medo que o comunismo se estabelecesse aqui. Aí já dá aquela segurada de novo, né? Mas eu espero, uma coisa que eu oro todo dia, é que a igreja faça isso todo ano. Todo ano haja esse ajuntamento em jejum e oração, sabe? Entendendo a importância disso. A gente vai ter aqui períodos de jejum. Não é para você ter vitória. Não é. Não é para isso não. É para que a cidade mude. Para que o bairro que a gente está agindo ali, o Itapemirim, seja transformado. Porque não é muito pouco, irmãos, você jejuar. Eu não vou falar número aqui, que senão vai ficar muito evidente, né? Se eu falar 21 dias de jejum, aí vai ficar muito evidente, né? Mas você jejuar um período só por você, não é... né? Não, vamos fazer isso para algo importante, né? Amém, irmãos? A gente vai entender tudo isso. Né, o último aqui, o 142. Olha, irmãos, o 141 aqui, ele fala para pegar galhos de palmeiras durante a festa do tabernáculo, né? Período do Sukkot. Irmãos, nessa época aqui, Jesus entra na cidade montado num jumentinho. E com folhas de palmeiras aclamam a ele, né? Hosana ao filho de Davi, né? E aqui, irmãos, Deus estabelece uma festa, porque algo profético ia acontecer na vida do Messias nessa festa. Entendeu? Se o próprio Jesus se submeteu a isso, entendeu? Ah, Juliano, eu vou cumprir as festas. A gente não vai fazer as festas que tem na Bíblia, a gente não tem estrutura, o período interfere, né? O calendário da nação brasileira não permite isso, porque lá os feriados caem nas épocas das festas, para a nação se envolver. Então não dá, a gente não tem condição.
Mas a gente vai entender a importância disso, e o que for permitido por Deus a gente usa. Eu acho que é mais fácil assim. Amém? Aí ele fala: habite os 7 dias de Sucote, né, da festa dos tabernáculos, né, na sua tenda, né. Você vai nesse período, se Deus permitir a gente nesse período do ano, você vai ver Israel ali, onde está o Muro das Lamentações, todas as regiões lá cheias de barraquinha. A turma fica 7 dias dormindo na barraca lá, sabe? É muito legal. Aqui a gente, do 143, a gente entra nas leis dietéticas, né? Sobre alimentação, né? Fala sobre ver os animais, examinar antes de comer os animais se não tem nenhuma mancha, porque aquilo pode ser uma doença no sangue do animal. Então examine, se tem alguma mancha, não coma desse animal, né? Deus, ele, da mesma forma que não permitia que o animal impuro fosse sacrificado a ele, ele não queria que a nação se contaminasse também, comesse um animal que pudesse trazer alguma doença. Examinar os peixes, né? Você vê o enxame de peixes ali, o ajuntamento de peixes mortos, irmãos. Tem deixa eu ver se eu acho aqui para você. Tem insetos sem asa, né, que pode comer. Eu não... Deixa eu achar aqui. Examine as aves impuras. Não coma vermes encontrados nas frutas. Se não encontrar, pode comer. eu brinco em casa que eu nunca achei bicho na goiaba. Porque para mim só acho bicho na goiaba quem procura, irmãos. Então arranco em cima, embaixo e como. Se você olhar, você vai ver alguma coisa. Então, mas eu nunca achei, né? Então, se achar, não coma, viu? Você come assim, Márcio, ou não? Não tem coragem? Né? Que acha, né? Você tá olhando ali, surge um, né? Acho que está mais para baixo dos... ele fala aqui, ó, o 150... Irmãos, tem algumas situações aqui que você vai ver de não comer, é proibido comer carne de animais que estão vivos. Vai arrancando pedaços. Lembra que semana passada eu comentei sobre isso? Na China faz isso. Já tem pesquisas que garantem isso. O animal, quando ele está sendo torturado, o ser humano, qualquer um, libera enzimas do cérebro que contaminam o sangue. Então o animal está contaminado, não pode ser comido. E a China faz muito isso, né? Isso é pecado, foi proibido. Só que isso daí já está trazendo... Lá está cheio de doença e já está infectando o mundo com isso daí, irmãos. Juliano, o Covid foi por causa disso? Só que se você pesquisar no YouTube, você vai ver coisas... Eles amarram o cachorro, arrancam o couro dele, vão comer o couro. Aí eles começam a bater no cachorro com pau, com prego. E aí eles vão arrancando os pedaços de carne do cachorro e fritando e comendo. Peixe vivo, joga no óleo fervendo, irmãos. Não precisa. Isso aí é crueldade mesmo. Só que Deus proíbe isso na palavra, porque isso contamina a carne e o sangue do animal. É cozido vivo? Não sabia. Ah, é? Oi? Eu não sabia, para mim só quebrava ali, arrancava e... Não, comido vivo? É cozido vivo? Comido vivo. Eu não sabia. É tão gostoso o cani, né? Minhas idas no restaurante japonês nunca mais serão as mesmas. Tem aqui falando sobre comer sangue do animal, viu, irmãos? É proibido.
O 158, não coma membros removidos de um animal ainda vivo. Aqui Deus até fala, se você prender um animal e tiver o filhote, solte o animal, solte a mãe, né? Se você achar um ninho, você tiver prendido a mãe ave, tá aqui, solte ela e devolva o ninho. Todo o cuidado de Deus com a criação, né? É a gente que acha que Deus não cuida, não. Uma vez eu não sei se essa vez eu estava lá na igreja do pastor Jorge, ou eu vi um vídeo. Um irmão que sempre queria viajar com ele para quando ele sai ministrar, né? Pastor Jorge Linhares, da Batista Getsemane, lá de Belo Horizonte. Aí ele levou esse irmão para ir dirigindo com ele. Aí eles estavam na estrada assim, aí tinha um acostamento bem largo, e tinha um monte de ave. E tinha mais um grupo atrás com outro carro, né? E aí esse irmão com o carro do pastor Jorge tirou o carro da estrada e começou a passar por cima das aves. E aí o pastor Jorge começou a gritar com ele parou. Ele falou, pastor, não tem problema, né? Matar as aves, aí o que tem? Ele falou, que rapaz? Meu carro não é um carro de assassino. Você nunca mais dirige meu carro, rapaz. Tirar a vida dos animais assim, sem necessidade. O cara, não, desce do meu carro, seu assassino. Fez o cara descer, pegou outro irmão para dirigir o carro para ele. Ele falou, gente, a turma não lê a Bíblia. Deus tem um zelo com a criação. Não é assim, né? E a gente às vezes não considera isso. Agora esses homens que estudam a palavra de Deus, eles têm esse temor, irmãos. Sabe? Na selva, irmãos, os animais não caçam por caçar. É só na necessidade da fome, vocês entendem isso? O ser humano não, né? Tem que estocar tudo, né, irmãos? Mas são outros tempos, né? Tem aqui também para não beber, não cozer a carne com leite. Em Israel isso sempre foi proibido, né? Mas é a carne do cabrito. Não pode ser cozida com o leite da cabra. Eu já perguntei para alguns estudiosos se a carne, o leite da cabra libera outra enzima, o que é, que a proibição é para carne. Você vai ver, você dá uma olhada aqui, você vai ver. No 163, a hora que você vai lá no Êxodo, está falando a carne do cabrito com o leite da cabra. Por exemplo, em Israel, o McDonald's lá não tem queijo no hambúrguer. Não tem. Um lugar que vende leite, coisa à base de leite, não vende carne. E aonde vende carne, não tem nenhum derivado de leite. Para eles não errarem, eles proibiram tudo. Você nunca vai ver um judeu, um israelense comendo estrogonofe. E não adianta você falar que é carne de frango, que é carne de boi, que carne de porco menos ainda, né, irmãos? Mas eles, para não errar, eles não comem nenhum tipo de carne com leite, com um derivado de leite. Ai, que triste, né, irmãos? Um cheeseburger, né? Pizza, irmãos. Imagine bacon. Não, bacon eles não vão comer nunca, né? Então tem essa proibição, né? Aí, Juliano, você já comeu carne de cabrito com leite da cabra? Nunca comi, irmãos. Né? Vai que tem algum trem aí, né? Mas não é típico nosso, né? Comer carne de cordeiro, assim. Às vezes num restaurante lá a gente come, né? Aí, Juliano, o estrogonofe você pode ler lá, você vai ver que é sobre o leite da cabra. Você entendeu, irmãos? Só estou trazendo aqui que é uma curiosidade, né? Não coma nem beba como um glutão ou um bêbado. Número 169. Sabe aquilo que a gente fala que crente, o que não bebe, come que nem louco? Irmãos, a glutonaria é pecado, viu? Sabe qual é o limite para você comer? É aquele que você está satisfeito. Se você tem que comer até ficar vesgo, tá errado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? É que tem lugar, não aqui, mas tem lugar que a turma come até, né? Não manifesta, já vai manifestar?
práticas de negócio. Deixa eu ver a hora aqui, irmãos. A hora tá ali, né? Fui eu que coloquei ele ali, né? Não acostumei ainda com ele. As práticas nos negócios, irmãos. Não engane nem na compra, nem na venda. Irmãos, o povo de Israel é muito cuidadoso com isso. Ah, tem engano lá, lógico que tem, irmãos. Por exemplo, eu vou falar uma situação que tem gente que fala, não pode ter cantina na igreja, não pode vender as coisas na igreja, porque Jesus chegou lá, estava tendo uma cantina bem no meio do culto lá, e Jesus falou, não vão fazer casa de negócio aqui na casa do meu pai. Você não entendeu nada. Ele está falando de Malaquias 1, até o começo do 2, Deus está falando com os sacerdotes. De um ponto do capítulo 2 em diante, Deus fala com a nação de Israel. Há uma separação ali. Primeiro Deus fala com o sacerdote. Deus fala assim, vocês oferecem animais com defeito para mim. Por que vocês não levam para os seus governadores, para aqueles que estão sobre vocês? E ele fala, se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o temor ao meu santo nome? Isso ele está falando com os sacerdotes, irmãos. Lê lá Malaquias 1, até uma parte do 2 lá. Porque quando Deus fala assim, e para a nação de Israel, Deus não está falando só com o sacerdote mais. Você entende isso? É isso que a turma não... Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Malaquias. É isso que eu vejo a turma falando. O livro de Malaquias é só para sacerdote. Lê um pedaço. Oi? Não, tem um monte de coisa importante aqui. Fala de adultério aqui. Infidelidade no casamento. O 2 do 11 em diante, Deus já começa a falar com a nação de Israel. Só para você... Cadê o... 2 do 1 aqui que ele fala, se eu sou pai, deixa eu achar. Ao 6 aqui, 1:6. O filho honra seu pai, o servo seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou mestre ou senhor, onde está o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Aqui Deus está falando com o sacerdote. E aqui do 11 em diante, Judá tem agido traiçoeiramente em uma abominação, se cometeu em Israel e em Jerusalém, pois Judá tem profanado a santidade do Senhor, a qual ela ama, e se casou com a filha do seu estranho. Aqui Deus começa a falar com Israel, com a nação. Então é separado. Amém, irmão? Só para você entender que há esse tratamento de Deus. Então tem situação que Deus fala com a nação de Israel, tem situação que Deus fala com o sacerdote. Jesus chega no templo. O que eles faziam naquela época? Levavam um animal para sacrificar. Imagine, o cara morava longe de Jerusalém. Ele tinha que uma vez por ano, em abril, ele tinha que oferecer sacrifício lá em Jerusalém. Era a ordem do Senhor. Então ele imagina levar um boi, horas, dias de viagem. Se esse animal machucasse na estrada, não podia ser sacrificado, ofertado mais. Então o que Deus permitiu? Que os sacerdotes, né, a tribo de Levi, criasse animais. E aí o povo que ia lá para sacrificar, eles vendiam o animal deles, chegava em Jerusalém, com aquele dinheiro que ele vendeu, um animal bom que ia sacrificar, ele comprava lá, um animal que já estava preparado.
para ser sacrificado. Então estava lá, vendendo rolinha. Só que o que eles faziam? O que os sacerdotes, a tribo de Levi estava fazendo? Eles começaram a vender os animais mais caros. E na hora de sacrificar, eles estavam sacrificando animais com defeito. No outro ano eles vendiam às vezes para a mesma pessoa o mesmo animal. Era isso que estava sendo feito aqui, Malaquias está falando isso. Lê depois lá para você ver. Aí Jesus entra nesse cenário. Jesus fala, vocês não podem fazer isso. Por isso que ele solta os animais, pega o azorrague, trança a corda grossa, curta. Por que curta, irmãos? Porque Jesus chegou no cara, ele não estava batendo longe não. Ele não teve essa, vou bater de longe para o cara não chegar perto. O azorrague tinha no máximo 40 centímetros. Colou no cara para descer o reio. Dá para entender isso, irmãos? Jesus estava tão empoderado ali, que ninguém pôde segurar ele. Porque eles estavam fazendo isso, estavam enganando o povo e enganando a Deus. Por isso que Jesus interferiu ali. É importante você entender. Tá bom, irmãos? Então, tinha, lógico, todo o cuidado, o custo do animal ali, mas eles estavam tendo lucros exorbitantes. Foi isso que Jesus interferiu e acabou com aquilo. Irmãos, depois que Jesus morre na cruz, nunca mais nasceu algumas espécies de animais em Israel. A novilha vermelha, por exemplo, voltou a nascer agora em 2015 só. Interessante. Não é inadequado. Não. Sim. É um absurdo, a coxinha custou 50 centavos, vamos vender por 5, porque todo mundo vende por 5 na igreja, não pode fazer isso. A gente tem que ter esse cuidado, irmãos. Ah, mas não tem que ter uma margem por algum interesse, né, para comprar o som, para comprar um micro-ondas, tudo bem, mas tem que ter cuidado, entendeu? Recebeu tudo de doação os ingredientes, o lucro é inteiro. Tem que vender de uma forma saudável na igreja. Comigo, como pastor, vai ter esse cuidado, irmãos. Vocês estão entendendo? Não vai? Ah, a coxinha ficou maravilhosa, melhor que a da Real, vamos vender. Não, não vai. Que houve, a mão de obra foi ofertada, o material é ofertado, então a gente vai fazer isso daí com todo o cuidado, entendeu? Deu para entender isso, irmãos? Porque senão a gente começa a fazer a mesma coisa, né? Então pode fazer uma festa da pizza, do pastel para, né, comprar o terreno, não tem problema, irmãos. A gente só tem que ter cuidado. O que vai atrair as pessoas é o preço baixo e a qualidade. Irmãos, a gente fez uma festa da pizza no Japão. Lá, pizza é muito caro, né? E um amigo boliviano, eu convidei ele, ele foi. E ele falou assim, eu nunca comi uma pizza tão linda como essa. Né, eu já comentei acho que com você. Né, às vezes eu estou comendo em algum lugar e falo, nunca comi uma comida tão linda igual essa, que eu lembro do jeito dele, né? Pizza barata, irmãos, com preço bom, e a gente caprichou. A gente fez top mesmo, mas assim, o pessoal comprou, a gente fez tudo o que precisava, sem arrancar o couro de ninguém. Entendeu? Então é possível. Então a gente tem que entender, porque não é sempre com doação, irmãos. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a igreja não é um comércio, tem que ter cuidado para não virar o comércio, entendeu? Esse é um zelo que eu sempre vou ter. Então você vai ver aqui, nessa parte né, Deus falando muito a respeito disso, né? E aí semana que vem a gente vai entrar nos empregados, servos e escravos. Amém, irmãos? Tudo bem para vocês eu fazer esse apanhado geral? Porque eu leio um por um, eu vou começar a abrir, eu não consigo concluir. Tudo bem? Tranquilo? Irmãos, eu vou encerrar aqui para a gente abrir para as perguntas, as dúvidas, né? E semana que vem tem mais um golinho. Amém?